E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, dando continuidade no nosso projeto, hoje a nossa primeira aula sobre sociologia, tá bom? Bom, falar sociologia, né? Sociologia, o estudo da sociedade, o sociedade, logia, estudo, o estudo da sociedade, né? Então, nada melhor do que fazer um contexto histórico de como surgiu a sociologia, quais são as origens da sociologia, tá? Então, né, no contexto histórico, né, a sociologia vai lá no século XIX, na França, com Auguste Comte, tá? Auguste Comte é considerado o pai da sociologia, tá? Quem deu os impulsos iniciais para estar criando essa matéria, esse tipo de estudo, tá? O contexto histórico do momento em que a sociologia surgiu, lá no século XIX, ela vai ter como princípios aí o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, tá? O Renascimento da arte lá, né, que a gente tem uns profundos transtornos sociais, né? Tanto do Renascimento quanto do Iluminismo, né? Tá deixando a questão religiosa, a questão mítica, né, do pensamento do indivíduo como se ele fosse manipulável, né? E ele está utilizando mais a liberdade individual, está utilizando as questões da razão, está utilizando a filosofia um pouco mais nas suas escolhas, não está sendo tão submisso, né, às questões religiosas, às questões tradicionais que eram impostas. É o renascimento do conhecimento, é a iluminação da idade que era das trevas na Idade Média, né? Então, toda essa questão, transformações sociais, muitas questões que envolvem essas modificações da sociedade, tá? Aí vem o Auguste Comte, né? Revolução Industrial ainda, né? Com um desenvolvimento ali, né, na questão da manufatura, para a criação de fábricas, né, todo esse desenvolvimento industrial, econômico, a saída né, a questão de, como é que eu posso dizer para vocês, as relações internacionais, né, comércio, todas as questões estavam sendo, né, um pouco mais aprimoradas neste período. Tá? Então, tudo isso, tanto as questões que envolviam a transformação individual e também a transformação coletiva do indivíduo com o outro indivíduo, as relações interpessoais entre os indivíduos. Tá? Aí vem o Auguste Comte, né? Nós temos as ciências da natureza, física, química, biologia, que impõem leis da natureza que a gente possa seguir. Por que não criar uma ciência social, então, onde teremos leis que vão reger a sociedade e definir o que é uma sociedade, como que ela se baseia, todas essas questões. Então, surge aí a física social. Física social, para quem não sabe, foi o primeiro nome que a nossa sociologia de hoje levou, né? Tínhamos a ciência da natureza, né? Física, química. Então, ele trouxe, Auguste Comte, como física social, o estudo da sociedade, inicialmente, tá? E o vetor, né, aonde iniciou, qual foi o estopim para que isso ocorresse, foi a questão do curso de filosofia positiva, tá? Dado por ele, explicando para os seus seguidores como seria a sociedade, quais seriam as leis que regiam ela, tá? Então, este é o nosso contexto histórico, é o contexto de como se iniciou o estudo social, o estudo da sociedade, tá? Aí nós vamos ter duas correntes, né, do Auguste Comte, que ele, né, tornou como base para ter esse início do estudo da sociologia, tá? Que é o positivismo e a lei dos três estados. Começando aqui pelo positivismo, pessoal. Gente, o positivismo, ele significa otimismo, significa o pensamento positivo, tá? Todas as questões que envolvem, né, o desenvolvimento social. Não, a sociedade passou por um momento ruim, mas ela vai chegar num ponto em que vai estar boa, né? Como se fosse uma utopia, sabe? Então, dentro da corrente positivista de Auguste Comte,
nós temos aqui a estática social e a dinâmica social, que são os fundamentos do positivismo. A estática social é aquilo que tem na sociedade e não muda, é a base da sociedade. Ela se forma a partir disso, tá? Que é o quê? Nós temos a família, a religião, até mesmo o Estado, né? Que envolve a política, o exército, todas as questões, elas são bases sociais, que são estáticas, elas não mudam, elas sempre vão estar ali, tá? Com conceitos que as pessoas vão, a partir dessas, ir para a dinâmica social. Então, a sociedade se inicia nessa base: religião, família, Estado, política. E, a partir da dinâmica social, que significa a mudança, a capacidade de aprimorar o seu conhecimento, aprimorar o seu eu e aprimorar as suas relações interpessoais, surge a questão da dinâmica social, onde eu vou deixar a igreja, vou deixar o Estado, vou deixar as questões tradicionais, mas a partir delas, a partir de ideais que elas pregaram, eu aprimoro eles e vou para a dinâmica social, onde sou eu por eu nas relações interpessoais com a minha sociedade. Tá bom? Aí, né? Quem analisa isso? É o sociólogo, né? Que é digamos assim, na filosofia temos o filósofo, na sociologia temos o sociólogo, que é o estudante das questões sociais, o estudante dessa questão de transformação social, as relações interpessoais, tudo isso é o sociólogo que faz, né? Ele que vai analisar onde o indivíduo começou e o que ele se tornou depois da mudança dele, tá? Sociólogo, eu uso aquela frase, né? Just do it, faça isso, né? Apenas faça isso. O sociólogo apenas faz isso, né? Não como uma questão menosprezando o trabalho dele, falando assim que essa é o principal objetivo dele, tá? Ele apenas faz isso, ele analisa a questão social da base e depois a mudança, o desenvolvimento do indivíduo, tá? É nessa questão que eu quis falar, tá bom? Então, o positivismo seria, né, recapitulando total, a ideia otimista que a partir da estática social, as bases da sociedade, onde o indivíduo se cria, ele vai sofrer reações das relações interpessoais e vai partir para a dinâmica social, tá? Onde a mudança, a questão de possibilidade de mudar, a diversidade, tá? A diversidade existente. Eu não vou ficar preso a isso, eu vou criar outros meios, outras questões. Mas para existir a dinâmica social, eu preciso da estática social, tá bom? E agora, a lei dos 3 estados, gente. A lei dos 3 estados, tá? Ela é dividida em 3 estágios. Augusto Comte falava assim que todo indivíduo ele vai passar por 3 estágios antes de chegar na utopia, que seria o estado positivo, tá? Então, primeiro, ele começa no estado teológico, tá? Que posso falar que seria a fé, as crenças, os mitos, a mistificação, aquela questão de a base do entendimento social é onde ele se iniciou. Lembra da estática social? Então, digamos assim, no positivismo, a estática social, quando o indivíduo se encontra em estática social, o estágio em que ele está passando é o estágio teológico, onde ele ainda está preso a esse tipo de crença, a esses ideais em que são pregados desde a sua infância, desde quando ele nasceu, tá? Aí, né, depois que o indivíduo superou o estado teológico, daí vem para a dinâmica social, né? Mas na lei dos 3 estados, ele passaria para o estado metafísico, que é o segundo estágio dos 3 estados. O metafísico, ele envolve razão e fé, tá? O que é envolver razão e fé? O indivíduo, ele vai começar, né, a deixar o mito, a mistificação de como as coisas funcionam e vai ter a capacidade de iniciar o próprio pensamento, de ter conclusões e formar pensamentos a partir das suas próprias visões de mundo, que daí envolve as relações interpessoais,
tá? Em que ele está inserido, do ambiente que ele está inserido. Mas ele ainda não deixou o teológico, porque ele ainda necessita daquele para se fundamentar em outras questões, tá? Mas é o segundo estágio que ele passa. E depois que ele passou pelo estágio da fé, onde tem os mitos, as crenças, a tradição como base, foi para o metafísico, onde ele começou a ter um desenvolvimento cognitivo racional um pouco maior, ele vai chegar no estado positivo, que é o último estágio que Augusto Comte falava para a gente. E esse estado positivo, ele tem como fundamento somente a razão, tá? Porque ele significa a modernização do conhecimento, a modernização da razão. Tudo vai envolver a questão do eu para eu, a questão da razão, o conhecimento, tudo que você sabe, você compartilha, você cultiva a partir da razão e não mais de ideais impostos no estado teológico, na nossa estática social, que foi dada pela nossa base. Já estamos na dinâmica social, mudando com a probabilidade, o possível mudança, mostrando a diversidade que existe. Aí chegamos no estado positivo, tá? Onde é a razão pela razão, tá bom? E, gente, desses 3 estágios, todo mundo passa por eles, segundo Augusto Comte. E não existe um tempo determinado para cada estágio. Tem gente que passa mais rápido, tem gente que demora um pouco mais, mas no fim, todo mundo vai chegar ao fim dos estágios. Vai chegar à utopia, ao estado positivo, liderados pelo positivismo, tá? E tem uma frase de Augusto Comte, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, tá? Então temos o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Quando a gente fala de amor pela base aqui, a gente relaciona aos mitos ainda. A ordem, o amor por princípio, que a gente vai pegar como princípio a questão dos mitos e as tradições dadas por nós. A ordem por base. Então, temos que seguir isso por enquanto, certo? Só que o progresso por fim. Então, mesmo que nós tenhamos o amor e a ordem ainda na base e princípios, ainda na estática social, teológico e metafísico, quando chegarmos no progresso, que seria o progresso por fim, no estado positivo e na dinâmica social de mudança, aí sim estaremos de acordo com toda essa questão, tudo o que ele passava por nós, tá? Gente, então é isso. Augusto Comte, o pai da sociologia, com o positivismo e a lei dos 3 estados, mostrando como a sociedade é e como ela passa por mudanças. Todos nós passamos por mudanças. Assim como o Comte falava, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, tá? É isso, pessoal. Obrigado pela participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.